Eu vou gravar a sessão, que é para depois podermos transmiti-la. Estou-vos a pedir autorização para isso. Todos dão? Sim, claro. Sim? Posso Obrigada. continuar? Muito obrigado. Muito bem. Podes começar, Cidália, quando quiseres. Então, vamos lá, dar início aqui à nossa sessão. Eu quero dizer olá a todos, boa noite e obrigada pela vossa presença. Hoje não queria deixar de assinalar este dia, pois é muito importante aqui para nós na Integrados. É o 12º debate que nós vamos realizar. Completámos um ano em maio e para quem assiste pela primeira vez, dizer que o objetivo da plataforma é que sejamos um espaço aberto a todos os que queiram contribuir para a alteração de mentalidades sobre as pessoas que numa determinada fase da sua vida se encontram detidas. É por isso que aqui debatemos e partilhamos informação e experiências relevantes para a vida de quem cumpre pena e realizamos todos os meses um debate sobre questões que afetam o dia-a-dia dos reclusos e das respectivas famílias. O nosso principal objetivo, como o Carlos também já referiu, é trazer sempre à discussão estes problemas, de forma que a reflexão possa dar origem, depois mais tarde, a propostas concretas de alteração do estado das coisas. Relativamente à dinâmica destas sessões, nós pedimos às pessoas para colocarem as perguntas no final, indicando qual o convidado a que dirigem a questão, e pedimos, e sim, o favor de que essas questões tenham a ver com o assunto que estamos a debater e que sejam o mais concretas possível, por favor. Hoje vamos debater o problema da droga e outras adições e contamos com 3 convidados aos quais queremos desde já agradecer. O Vítor Neves, ex-recluso e com experiência na dependência de drogas, algo que felizmente conseguiu superar, e que hoje já em liberdade conta com o apoio do companheiro para refazer a vida. Vai-nos aqui deixar o seu testemunho, que eu tenho a certeza que será extremamente positivo para todos os que neste momento tentam abandonar este tipo de consumos. Obrigada, Vítor. A professora doutora Dália Costa, com vasta experiência como investigadora nesta e noutras matérias no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e que nos vai ajudar a enquadrar o problema que hoje aqui debatemos numa perspectiva mais abrangente. E, finalmente, para nos falar da experiência de quem trabalha diretamente com as pessoas dependentes de drogas, e não só, contamos com o testemunho da doutora Sofia Salima, da Val de Acor, e, logicamente, que os convidados depois se podem apresentar de uma forma mais institucional, se assim o considerarem que o devem fazer. Mas eu agora gostaria de começar o debate pelo Vítor Neves, para demonstrar bem a importância que têm para nós os testemunhos em primeira pessoa. Olá, Vítor, bem-vindo. Obrigada pela coragem de partilhar connosco aqui a sua experiência. Eu gostaria de lhe pedir para nos contar de uma forma o mais abreviada que puder, logicamente, porque a sua experiência é tão rica que daria para estarmos aqui a noite inteira, de uma forma abreviada a sua história de vida até ao que começou a consumir drogas e depois à primeira detenção, Vítor, se for possível. Ora, então, boa noite e obrigado por esta oportunidade. Já agora, estão-me a ouvir? Perfeitamente. Posso? Ok. Pronto, eu não sei se devo apresentar pela minha infância, porque acho que a minha infância também faz parte com que eu me tenha levado aos consumos. Pois, por isso é que é importante, Vítor. De uma família desestruturada. Exato. Fui abandonado, ou digamos, fui deixado pela minha mãe numa instituição em Viseu, onde eu só venho realmente a lembrar-me da cara da minha mãe aos 8, ia fazer 8, 9 anos. Claro, tinha uma vida dura, que éramos muitos irmãos, e isso fez-me com que eu fugisse de casa. Pronto, vim para Lisboa, juntei-me aqui com um grupo de miúdos na rua, que eram os chamados miúdos da rua, onde eu comecei, digamos, os contactos com a minha droga, que era cola de contactos. Foi a snifar cola num saco, e mais tarde fui daqui para a Espanha de assalto, onde eu tive o contacto pela primeira vez com a heroína, com drogas duras. Pronto, e depois voltei, praticamente foi até ser preso. Ou seja, dei na heroína, drogas duras, durante 33 anos. Pronto, mas até ser preso essa relação já teve a ver com a droga, ou seja, foi preso pela droga. Conte lá isso, exatamente, Vítor. Sim. Pronto.
Pronto, fiz sete assaltos à mão armada, porque é mesmo a droga assim faz com que sejamos assim. Embora eu tivesse conhecimento de que estava a fazer bem, não estava a fazer errado, mas tinha consentimento disso, né? Tinha consciência disso, só que o vício era muito, muito Claro, superior à minha capacidade de raciocínio. lógico. Pronto, e então fiz 7, fui caço no 7º assalto. Pronto, nunca tinha tido, a bem dizer, problemas assim graves com a justiça. Pronto, e foi quando fui detido, apanhei 10 anos e 4 meses de prisão e cumpri praticamente quase 8 anos. Não cheguei, passou 4 meses Ok. a faltar. Ok, Vítor. Eu E, queria... Diga, desculpe. Quer dizer e mais eu alguma coisa posso, relacionada com isto? por exemplo, eu nunca tinha deixado a droga realmente, ou seja, a droga nunca me deixou a mim, porque eu era metadona, era comprimidos, substitutos da metadona, mas os consumos continuavam cá sempre, Mas porque espera aí, o Vitor, gosto espera está aí, que cá. a gente vai por parte. Essa parte agora já é depois, quando o Vitor começou a tentar abandonar os consumos. Eu volto assim mais tarde, está bem, Vitor? Eu queria Ok, aproveitar isto que o Vitor disse para passar exatamente agora à doutora Dália Costa, para lhe perguntar se este trajeto de vida e o contacto do Vítor com a droga e depois com a reclusão se encaixa ou não na caracterização dos nossos reclusos toxicodependentes hoje em dia, doutora professora. E peço desculpa, às tantas já misturo professora e doutora, não me levem a mal. Olá, Cidália, obrigada. Quero agradecer à plataforma este convite, antes de mais, cumprimentar as outras pessoas, em particular o Vítor Neves, que já partilhou um pouco da sua vida connosco, e também a doutora Sofia. A Cidália esteja à vontade, trate-me por professora, por doutora, por Dália, esteja completamente à vontade. Fico muito contente, sobretudo, por aquilo que há pouco ouvi, que hoje fazem um ano, portanto, Verdade. ter sido convidada para o aniversário ainda é uma honra maior. Muito importante. A pergunta que a Cidália coloca é uma pergunta que muitas vezes nós nos colocamos, não é? O que é que leva as pessoas aos primeiros consumos? Como é que chegamos lá aos primeiros consumos e como é que estes depois levam os indivíduos a uma experiência de reclusão no cumprimento de uma pena de prisão efetiva? Muitas vezes sim, tal e qual como o Vítor acabou de relatar, esta é a experiência. E tal como o Vítor colocava no princípio, a importância da família é fundamental. Neste caso, a importância de uma família para um percurso negativo para o resto da vida, até hoje, uma família desestruturada. E colocando isto ao contrário, a importância de uma família estruturada é importantíssimo para dar disciplina, para dar alguma regra à nossa vida, não é? Portanto, o Vítor foi-nos dizendo que os primeiros contactos que foi tendo com alguma substância que lhe provocou adição é cola de contacto, portanto, é aquilo que muitas vezes acontece na infância e na juventude, é ter contacto com drogas que são acessíveis do ponto de vista financeiro, disponíveis pela disponibilidade. Sim, Portanto, sim. acaba por ser relativamente fácil dar início a esses consumos. Depois esta trajetória de dependência que é bioquímica e que o nosso organismo também o exige, acaba por levar a esta escalada de droga. Basicamente com as mesmas regras, se estiver disponível, se for acessível. E, conforme o Vítor dizia, muitas vezes o crime, sobretudo crime contra o património, o crime contra a propriedade, surge por causa disto. Claro. Porque a droga não está disponível, ela tem que ser adquirida. Para ser adquirida eu preciso de recursos financeiros para o fazer, e acaba por ser este, muitas vezes, o laço que leva os indivíduos aos estabelecimentos prisionais, sobretudo do sexo masculino. Tem mal isso, Cidália? O que a professora está agora a dizer leva-me já para a segunda questão que eu queria colocar, que tem exatamente a ver com o aumento do número de reclusos que nós temos relacionado com o pequeno tráfico para consumo de droga. Na sua opinião, qual é o impacto que a lei da droga 93 teve nesta realidade? Se é que teve alguma, na sua opinião? Ainda chamada lei da droga, porque de facto foi um marco na evolução legislativa em Portugal. A lei de 1593
foi uma lei que inicialmente o espírito legislador era o de considerar, que nós considerássemos em termos sociais, a sociedade globalmente, que considerasse que o consumidor era um dependente, logo era um indivíduo que deveria ser sujeito de tratamento. Portanto, o paradigma que está aqui em causa é o paradigma da dependência e doença, portanto, dependência que precisa de um tratamento. Este paradigma foi sendo radicalmente alterado de forma progressiva, mas radical. Radical no sentido em que hoje não é esta a interpretação, hoje considera-se, na atualidade, à luz da lei, considera-se que o consumo, não sendo crime, é contra a ordenação, que os indivíduos têm, conforme o Vítor nos disse, plena capacidade de reconhecer, de distinguir entre o bem e o mal e de reconhecer que consumir não é adequado e que o consumo muitas vezes está ligado, como a Cidália disse, àquele que é o pequeno tráfico. Isto é tráfico para consumir. Até o tráfico para consumir passou a ter uma interpretação diferente em Portugal, porque com a lei da droga de 93 considerava-se que para um dia, 2 dias era a quantidade que ao ser apreendida poderia ser considerada como a quantidade adequada para consumo. Hoje em dia nós estamos numa previsão de consumos de 10 dias. Portanto, isto significa que há uma mudança radical, como eu dizia há pouco. O indivíduo não é considerado um indivíduo adicto, dependente, doente, é considerado um indivíduo adicto, responsável pela sua conduta, apesar de não ser criminalizado o consumo, mas de qualquer maneira a perspectiva é outra. Isto vai fazer com que haja uma quantidade maior de sujeitos em estabelecimento prisional. Portanto, acaba por ser uma consequência de uma alteração legislativa. Se é positiva, se é negativa, e a Cidália coloca a questão, na minha opinião, não me parece de todo que esteja a ser produtiva para a sociedade em geral e para os indivíduos. De todo. De todo, porque tem um outro recorte aqui, daqui a pouco, se quiserem, voltamos a este tema. Sim, que é o recorte da classe social. Claro. E o recorte da classe social, os consumos não são todos praticados da mesma forma, não são todos ocultados da mesma forma, e a classe social faz uma diferença grande entre os indivíduos que conseguem fazer valer a lei e aqueles que não têm essa capacidade económica e financeira, é disto que estou a falar. Obrigada, professor, porque eu acho que agora, exatamente, já que estamos no perfil social, ninguém melhor do que a doutora Sofia Sá Lima para nos falar aqui da sua experiência. Eu gostava que a doutora Sofia, através da sua experiência, nos contasse um bocadinho como é que faz o apoio, porque eu sei que trabalham inclusive no EP de Setúbal, não é? Como é que faz o apoio aos toxicodependentes e, se for possível, também neste estabelecimento? Já não estamos a ouvir. Professora, tem que pôr o som. Exatamente. Não. Eu peço desculpa, eu desliguei o som para não fazer interferência e esqueci-me de voltar a ligar. Então, muito boa noite, obrigada. Acho que é ótimo estarmos aqui e podemos dar acrescento uns ao caminho dos outros, contando como é que nos acontece e como é que estamos. É muito bom, muito obrigada. Eu sou do Val da Cor, que é uma comunidade terapêutica, uma instituição particular de solidariedade social daqui da Diocese de Setúbal, que tem sede em Almada e que trabalha exatamente com toxicodependentes alcoólicos e os chamados duplos diagnósticos, quem tem uma problemática de dependência com uma concomitância de uma fragilidade psíquica. Neste momento, o Val da Cor tem uma comunidade com cerca de 80 pessoas em comunidade terapêutica, umas cerca de 20 na Casa da Reinserção Social e uma casa de entrada onde se faz a passagem à chegada. E então, o responsável do Val da Cor, da equipa e de toda a comunidade, é o Padre Pedro Quintela, que é padre da Diocese de Setúbal, da paróquia do Monte da Caparica, e simultaneamente foi convidado o Sr. Bispo a ser capelão da prisão de Setúbal, precisamente. Portanto, no seguimento de um primeiro convite que houve do grupo de voluntários católicos para o Padre Pedro ir falar exatamente sobre isto, como é que um voluntário estaria ali pela prisão, pelo pátio, na ligação e no contacto, como é que haveria de lidar com os reclusos que tivessem uma dependência. O Padre Pedro foi fazer uma apresentação, na altura acompanhei-o com outra pessoa, e desde essa altura, que foi em 2000, no ano 2000, em outubro de 2000, nunca mais deixámos de ir a Setúbal com esta
No princípio foi bastante facilitada, depois a uma dada altura o Valdacor quis ter uma presença mais insistente, ou seja, eu faço a ponte, ao longo destes anos fui fazendo a ponte entre o programa terapêutico e a prisão de Setúbal, mesmo no sentido de permitir a quem tivesse situação jurídica ou penal que permitisse integrar e fazer um programa de recuperação, mas no princípio sinto que tive aqui uma grande facilidade, primeiro de ir à boleia deste grupo de voluntários católicos, que já iam em conjunto para um pátio, e portanto nós entrávamos para o pátio e lá estávamos em conversa, foi o primeiro impacto. Depois, como o Valdacor já tinha aberto portas, o Valdacor é de 94, e quando começámos estávamos na igreja, na paróquia antiga da Almada, sendo que havia muita gente ali à volta em consumos, uns que entravam no Valdacor para fazer o programa de recuperação, outros nem tanto, mas conheciam-me de vista. Portanto, tive aqui esta facilidade na entrada das pessoas às vezes saberem o nome, já terem ouvido falar de Valdacor, ou já me conhecerem ali. Há coisa que acho que deu uma abertura ao contacto homem a homem, que é sempre uma coisa muito importante. Acho que isto foi muito importante. Acho que também outra coisa que facilitou foi a circulação entre grades, assim se poderá dizer, que desde o princípio os guardas abrem o gradão e não vinham ter connosco numa sala específica, mas podíamos circular a ir conversando. Não sei se... Sim, doutora, mas enlaçando com o que a professora Dália Costa estava a falar, da caracterização social, da sua experiência, nota alguma alteração no perfil social das pessoas que caem nas dependências? Fale-nos lá um bocadinho disso. Até em termos de... Não sei se noto mal. Bem, em relação às pessoas que vêm e que procuram o Valdacor, noto, de facto, ao longo destes anos, o Valdacor desde 94 até agora, chegam ao Valdacor pessoas mais velhas, com dependências de álcool, bastante perturbadas. Aliás, o Valdacor tem uma equipa de rua que vai ao encontro também, entre as entrevistas que recebe aqui na nossa sede, que é em Almada, em frente ao Seminário de Almada. Tem uma equipa de rua que vai ao encontro, quando é pedido, sabemos que vai ao encontro fazer contacto quando é chamado. E, de facto, muito mais gente que vem de rua e dependente do álcool, o perfil do toxicodependente ao longo destes anos alterou-se um bocadinho, não é? Hoje em dia não é tão sublinhada a heroína, mas muito álcool, muito para estas drogas novas também, muito haxixe. Lá dentro é uma coisa, de facto, o que acontece é que quem tem dinheiro ou quem tem pais e circunstâncias que possa pagar a um bom advogado para mexer com as circunstâncias, ativa isso, não é? Quem ficou preso e muitas vezes não tem saída e passa de pena para pena, sai em liberdade, sem grandes condições. Okay. De facto, as pessoas têm menos recursos e têm menos recursos. Vinha na linha do que a professora Dália Costa estava a dizer. Para entender, imagino que a doutora Sofia queria começar, por exemplo, a trabalhar no EP de Pinheiro da Cruz. Podia ou tinha que ter também este caminho facilitado que falou? Aqui o caminho facilitado foi uma circunstância que aconteceu. Eu já estive em Pinheiro da Cruz ao longo de um ano. Na altura, o que o Valdacor faz é ter uma presença nesta parte da ponte terapêutica entre o Valdacor e a prisão, e depois também faz, aqui também com o Padre Pedro, claro, que é o capelão, mas também comigo e com um grupo de visitadores que acompanha, fazemos a presença também de capelania. E a uma dada altura, o Bispo de Setúbal convidou o Padre Pedro para celebrar no Pinheiro da Cruz, e íamos intercalando entre a celebração de 15 em 15 dias, a celebração da Santa Missa, ou catequese. Portanto, esta presença em Pinheiro da Cruz também existiu, a convite, e na altura estava também uma diretora que se conhecia, e portanto isto, às tantas, quando se sabe a maneira como se vai, e porque é que se vai, e qual é a postura com que se está presente, de facto, há o convite e há uma facilidade, sabe só o que é que se vai, não é? Claro. Estive em Pinheiro da Cruz, como estive em Alcoentre, também com os convidados a fazerem umas apresentações, sei lá, foi o João Alpinista a falar sobre isso, ou o professor Henrique Leitão, que teve agora o Nobel da coisa, a falar sobre os descobrimentos, coisas assim a puxar para cima, não é?
Claro. Então, eu se calhar agora gostava de aproveitar a presença aqui do Vítor Mas para lhe olha, pedir eu que acho que o nos... Vítor caiu e estou a tentar que ele recupere, está bem? Vai falar. não Como vejo estava aqui, aqui a disse ver. que caiu a chamada dele, vou tentar recuperá-la. Ok, está bem. Então espera. Passamos do Vítor, já que o Vítor não está. Queríamos. Pois, ou seja, é que esta experiência concretamente dos reclusos, eu tive muitas perguntas de reclusos de outros EPs que perguntavam por que razão é que não há mais acompanhamento noutros EPs de instituições exteriores. Eu não lhes sabia responder, era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. E era nesse sentido que eu estava a perceber como é que a doutora, se quisesse ir a outros EPs, se podia ou não, como é que se processa esse... Acho que a cada EP depois terá a sua maneira específica de funcionar internamente. Acho que sempre a hipótese de contatar com o grupo que visita ou com alguém da equipa educativa, com os dos educadores, e tentar perceber o que é que se propõe. Claro que para mim é muito mais fácil avançar para um EP em nome de uma instituição, claro, que tem um sentido, que tem um serviço que quer ser prestado, não é? É um serviço de visitador, não é um serviço remunerado. O Valdacor nunca foi o Padre Pedro, sim. nem sequer o Padre Pedro como capelão, nem o Valdacor como visita, mas e depois explicando, fazendo a proposta. Não é demasiadamente simples, penso também por questões de segurança e porque acho que é preciso ter bom senso quando se visita uma prisão. Não é demasiadamente simples alguém dizer agora quero visitar. Não era visitar, era mesmo prestar apoio, ou seja, organizações que existam no terreno de acompanhamento e de apoio a toxicodependentes, de prestarem esse apoio no interior dos EPs. Havia reuniões de narcóticos anónimos também no EP de Setúbal, e acho que a questão é de haver uma proposta e depois de avaliada caso a caso. Ok. Então, enquanto o Carlos tenta ali recuperar o Vítor, que não sei o que é que lhe aconteceu, perdeu-se nas comunicações, continuava se calhar com a professora Dália Costa a perguntar-lhe, para tentar perceber se tivesse que centralizar em termos de problema na legislação, problema na aplicação da legislação em termos judiciais e em termos mesmo policiais, e depois a vida dos reclusos na prisão, onde é que se situa o problema ou o problema está em todo o lado, professora? Sim, Dália, eu vou responder à questão, conhecemos um pouco e sabe que eu não fujo às questões, apesar de elas serem delicadas como essa, não é? $1 million. Quem souber a resposta pode candidatar-se, não é? Às próximas eleições. Eu não vou fugir, mas queria só acrescentar ao que estava a doutora Sofia a dizer há pouco, um aspecto que tem que ver com o seguinte. Quando nós vamos a um estabelecimento prisional, mesmo com voluntárias ou com outra, até representação de organizações, não é, de instituições, é evidente que estamos a entrar num sistema complexo, como dizia a doutora Sofia, até por razões de segurança, portanto é preciso muita delicadeza e muito bom senso para lá entrar, porque o que está em causa, evidentemente, é o sistema de justiça, é isto que está em causa. Mas há outra coisa também que eu gostava aqui de frisar, que é um dado que me parece também muito importante, que é o seguinte: cada vez que vamos a um estabelecimento prisional, alguém de fora, alguém de novo, cria uma série de expectativas aos indivíduos. E, de facto, muitas vezes estas vidas são vidas de agarra-me, largo-te, agarra-me, largo-te, agarra-me, largo-te. E nós entramos num estabelecimento prisional e voltamos a criar expectativas, ela vai-me agarrar. É agora que eu vou conseguir, é desta vez que eu vou ter uma boia de salvação. E nem sempre o sistema, e estou aqui a falar evidentemente do sistema de justiça, a Direção-Geral de Redenção e Serviços Prisionais e até mesmo a Direção dos Estabelecimentos Prisionais, permite dar continuidade a este apoio. Portanto, criar expectativas de que vamos apoiar e depois não conseguir garanti-las, agora começa a aproximar-me da resposta à questão que a cidade colocava, parece-me que é pior. É pior. Portanto, é preferível às vezes nem sequer estabelecermos o primeiro contacto, ao invés de criarmos expectativas e depois não conseguirmos satisfazê-las sequer no limite mínimo daquilo que é o mínimo adequado, digamos assim. Ora bem, onde é que está o problema? Habitualmente, quando as questões são muito complexas, as soluções têm que ser procuradas um bocadinho em cada área, e de facto o problema está disseminado.
Agora, muito honestamente, do ponto de vista legislativo, é onde me parece que Portugal, nesta e noutras áreas, tem um percurso mais consolidado. Portanto, do ponto de vista legislativo, honestamente, apesar daquela alteração radical que eu estava a referir-me há pouco, e que tem uma tónica preventiva, tem uma tónica também de sancionar o tráfico de droga de uma forma muito global, com uma responsabilidade cidadã muito grande, porque o tráfico de facto arrasa com a vida do indivíduo, com a vida das famílias, com a vida das organizações, com a vida de uma sociedade. Portanto, o tráfico está muito sancionado, as penas são elevadas e, do meu ponto de vista, parece-me adequado. Portanto, na legislação é capaz de ser o local onde está menos. Agora, a preparação das equipas técnicas talvez mereça algum investimento, merece investimento. A preparação de técnicos e técnicas, a preparação do Corpo de Guarda Prisional. O Corpo de Guarda Prisional está todos os dias com os indivíduos e é de facto, há um tempo a esta parte, tem vindo a ser beneficiários, sujeitos de formação, e este tema é um tema que tem que estar cada vez mais presente na formação do Corpo da Guarda Prisional. Não só do ponto de vista do Corpo da Guarda Prisional prevenir a ocorrência de condutas, inclusive de consumos dentro do estabelecimento prisional, mas sobretudo para saber escutar os indivíduos e para saber perceber quais são as suas necessidades em determinada altura. Portanto, eu começava por aqui, começava pela intervenção, tal como a doutora Sofia faz, mas em meio aberto, eu começava com a intervenção feita dentro dos estabelecimentos prisionais com os indivíduos, com uma tónica fortíssima na reinserção social. Porque o regressar à família, regressar ao contexto, regressar ao meio onde se consumia, onde está a rede de pares que consumia comigo, tem de ser trabalhado antes do indivíduo sair. Portanto, de facto, era este ponto nevrálgico que eu atacaria em primeiro lugar. Então, se calhar agora, exatamente, a doutora Sofia agora, que está ótimo, dê-lhe o seguimento, doutora. Sim, o seguimento que estou a pensar nisto e de pensar um bocadinho o que é que foi o percurso do Valdacor ali dentro de Setúbal, à medida das necessidades do que ia acontecendo. E ao princípio, quando começámos, tínhamos um contacto terapêutico com uma entrevista, chegámos a tentar grupos de autoajuda e depois barrámos aqui com uma delicadeza que é, tem que ser dito, o meio prisional não é um meio livre de drogas. E, portanto, o que acontecia é que, de uma maneira, agora puxando aqui a memória, isto já foi muito no princípio da nossa presença ali, sabia-se quem é que fazia parte do grupo do Valdacor. Aliás, estava hoje a dizer à tarde, nós temos em Setúbal uma sala que se chama a Sala do Valdacor. Deixa-me ter a sua graça, diz um bocadinho da relação que foi criada ao longo deste tempo, que é uma coisa, sabiam que quem à Sala do Valdacor estava em programa, por assim dizer, e depois vinham as pessoas a consumir no pátio, e às tantas pareceu contraproducente, tem que haver um enquadramento que permita dar um seguimento, que se possa pedir qualquer coisa, claro, que quem está do outro lado tenha um mínimo de condições para responder. E por isso hoje à tarde, quando falávamos, o que é que foi mudado ali? Acho que eu estive a pensar, assim, acho que há aqui 3 coisas fundamentais, parece-me, para ter ligação, para ter relação com as pessoas, o que permite depois criar condições de confiança para que peçam ajuda antes. Há pessoas ali da prisão de Setúbal que vieram quando a situação jurídico-penal permitiu para o Valdacor e que fizeram o programa. Há outras que já na rua que ficaram com esta memória e que nos contataram para entrar em programa. Portanto, é a relação que permite a confiança de saber com quem se conta que este está aqui por um bem. Acho que a presença, há bocado dizia, as expectativas, estava a dizer muito bem, é preciso dizer que eu vou 3 vezes, que combino, que eu já isto, aquilo e amanhã, que hoje passo o filme, que amanhã temos trabalho, que depois no dia a seguir há a pintura, e que eu me comprometi e que vou. E que se não vou, tento fazer chegar através dos educadores. Portanto, ao longo destes anos todos, houve uma presença contínua e continuava. Mesmo nesta passagem, a partir de uma dada altura, esta presença. Depois, e também aqui, porque há bocado falou da ligação aos guardas, e acho que tem que ser um trabalho de equipa. Chega-se a uma prisão e, de facto, há quem tenha outra maneira de saber o que é sensato fazer e o que é que não é, como é que circulo no pátio, agora tenho
tenho 53 anos, mas quando cheguei à prisão, foi há 20 anos atrás, tinha 30, quer dizer, uma pessoa que entra, uma senhora sozinha, que não é educadora habitual, quer dizer, o que é que se faz? Como é que se circula ali dentro? O que é que as coisas que se podem dizer, quais são as mensagens que se passam e que não se passam? Trabalhar muito de perto com os educadores que nos dão indicações claras ou de necessidades ou do que é Doutora, preciso. desculpe interrompê-la, porque falavam-me vários reclusos, ou seja, nisso que a doutora referiu há pouco, nos grupos de autoajuda com os próprios reclusos, ou seja... Fazíamos isso no princípio, como uma técnica, os grupos de autoajuda, as pessoas sentam-se em grupo e falam das suas dificuldades, das suas necessidades. Mas o que sentiu na sua experiência, o que era necessário era garantir que esses mesmos reclusos depois no interior do EP não voltavam, não continuavam a consumir, é isso, não é? Do que eu percebi. Isso foi um bocadinho, achámos que pôr grupo e criar uma pertença em ordem a uma possível saída para o Valdacor enquanto comunidade terapêutica em Almada para fazer um programa seria uma passagem, uma pré-preparação. Só que veio a revelar-se rapidamente que era contraproducente, no sentido em que estávamos juntos, sabia-se que conversávamos sobre coisas apontadas à vida dos consumos, sobretudo deixar de os ter. E depois a vida lá fora, no pátio, a continuar ao mesmo ritmo, que era uma coisa que acho que o tempo indicou-nos que não seria para seguir por aí. Para continuar a existir nos grupos terapêuticos. Sempre que foi preciso, ou que os educadores dão essa indicação, ou que a equipa de reinserção social, que em Setúbal é extraordinária, faz um trabalho de verdadeiro interesse pelo que acontece pós-grades, a preparar, dão-nos a indicação a esta pessoa que quer perceber se pode ir para o Valdacor. E então, muitas vezes até ia lá um terapeuta do Valdacor de propósito para fazer uma primeira entrevista e ver-se da possibilidade de passagem. Estas coisas são coisas... muito extremamente importantes. Tudo tem o seu tempo, não adianta inventar, tudo tem o seu tempo. Claro. E acho que é preciso aprender de quem está lá dentro também do ambiente e que pode dar aqui de indicações claras do que fazer e do que não fazer. Depois, mais à frente, se calhar, falem de um aspecto que acho fundamental. Obrigada, doutora. Vamos ver se o Vítor já tem o Vítor ligado. Vítor, já tem o micro a funcionar? Vítor, olá. Deixa ligar o som, Vítor. Aí carregar no bonequinho vermelho do canto. Coitado do Vítor. Boa, já está. Grande Vítor, muito bem. Desculpa por este contratempo. Oh, Vítor, esteja à vontade você, ou seja, nós temos que lhe agradecer. Estamos sempre aqui a fugir. Ouça lá, nós não só somos felizardos porque contamos com o seu testemunho, como ainda por cima o Vítor está a aprender hoje a mexer aqui na informática. Isto é 2 em 1. Ó Vítor, olha, então agora que já está, estávamos aqui todos preocupados que o Vítor tinha desaparecido. Eu queria continuar consigo pelo seguinte, o Vítor contou-me que não tinha feito tratamentos na prisão. Conte-me lá um bocadinho porque é que foi isso. É o seguinte, eu andava na metadona e ia para a prisão, porque já em tempos eu sabia, porque eu tive um irmão mais velho e outro mais novo que já tinham entrado nas prisões e saído antes de eu conhecer, e até eu sabia que se fosse consumir para a prisão, eu provavelmente se calhar não ia sair de lá. E então foi uma forma de eu dizer, olha, tenho que parar aqui porque senão eu vou morrer lá dentro. Uhum. E depois também há uma coisa, além de ter sido a minha iniciativa, porque já estava, porque acho que tinha batido lá mesmo no fundo do poço, somos nós é que temos que ver e achar que já lá chegámos. Certo. Também posso dizer que tive uma grande ajuda dos chefes de aula, porque falou-se aqui dos chefes de aula, eu posso dizer que eles é que foram os meus educadores. Os próprios chefes de aula, os guardas, chefes de aula. Como assim? Conte lá, o que é que eles... em que sentido, Vítor? Conte lá isso. Pronto, porque eu falava-lhes da minha vida, né? E eu dizia-lhe, eu já andei 33 anos, porque eu quando fui detido eu pesava 50 quilos. E se eu não tenho sido detido, na altura, provavelmente eu já não estaria aqui a falar com os senhores. Provavelmente eu teria morrido, por isso é que eu digo,
há certos bens, por vezes, há certos males que vêm por bem. Pronto, as pessoas podem achar um bocadinho, assim, um bocadinho deslocado eu dizer isso. Estou um bocado baralhada, espera lá. Então, ou seja, sim, para si, já sei, a experiência de ir para a prisão foi positiva no sentido porque lhe permitiu abandonar o vício, não é? Mas o que eu falei consigo, fiquei com a ideia, se calhar foi uma ideia errada, mas fiquei com a ideia quando falei consigo no sábado, que o Vítor, apesar de ter ido para a prisão e deles saberem que o Vítor era consumidor, ninguém lhe falou em tratamento, certo? Não, nunca. Pronto, nunca. Então é isso que eu quero que o Vítor conte, se faz favor. Nunca conheci um tratamento lá dentro, a bem dizer. Não foi posto um tratamento. Aliás, que eu quando entrei apanhei uma doença, pronto, tuberculose lá dentro. Até isso foi um bocado complicado para eu iniciar o tratamento. Tive 1 ano e meio para iniciar o tratamento da tuberculose. Por isso é que... Então, como é que o Vítor abandonou? Tratamento lá dentro das prisões, não... Ok. Então, então conte lá só agora um bocadinho a experiência, como é que abandonou a sua experiência, que isso é o mais importante para pessoas que possam estar a ver e queiram abandonar e consideram-no assim exatamente um exemplo. Como é que o Vítor, o processo de abandonar mesmo o vício, conte-nos lá. Como é que foi? Acho que foi o sofrimento em que me sentia, o mal-estar físico, o psicológico, e foi ver-me lá preso. Quando fui preso, pronto, eu já tinha pensado que eu ou tinha que deixar de consumir ou então morria. E então quando fui lá dentro, quando entrei lá dentro, meti uma pedra no assunto e eu disse, pronto, a mim os meus consumos pararam aqui. Eu venho aqui, fiz de contas e foi o que fiz. Graças a Deus nunca tive problemas lá dentro, porque eu optei por uma estratégia. Claro, muito bem. Nunca, apesar de eu saber que tinha a liberdade condicionada e a vida podia ser muito curta, em menos de nada lá dentro e por nada, até eu optei, fiz da minha reclusão como se eu tivesse em tratamento. E tem que ser elogiado assim por isso, e isso é que é o exemplo, Vítor. Isso é que é o exemplo que a gente quer dar exatamente a todas as pessoas que nos estejam a ver. Aproveitar o momento, aquele momento mau que nós tivemos e que nos fez ir parar lá dentro para refletirmos e recuperarmos. É isso, não é, Vítor? Então agora sim. O Vítor está já em liberdade, está a ser... Desculpe, diga, Vítor. Diga. Posso lhe dizer que fui detido no dia 29 de agosto de 2012 e faço agora, dia 29 de agosto, 9 anos que estou abstinente de drogas. Continuo a dizer... Uma salva de palmas para o Vítor! Sim, senhor! Muito bem, Vítor! Vítor, conte-nos lá agora... Continuo a dizer... Sim. Continuo a dizer o gosto e o bichinho pelas drogas continuam cá. Mas, Vítor, espera lá, não, isso a gente não vai dizer, a gente vai dizer que temos que matar o desejo não é desejo nenhum que só nos leva depois ao inferno. Fale-nos lá agora, eu sei que o Vítor está muito bem, está a ser apoiado pelo companheiro, tem uma história de sucesso, fale-nos lá um bocadinho da sua saída e da sua vida agora cá fora. Vítor, se faz favor. Olha, a minha saída foi com um bocadinho de desilusão, vá. Então. Porque estava à espera mais de um pouco do Estado, digamos certo. assim. Conte, isso é importante. Conte, Vítor. Pronto. O que é que precisava? O que é que sente mais falta, Vítor? Por exemplo, precisava... Há pessoas que pensam no dinheiro e eu precisava de uma coisa que é mais importante, que era uma casa. Uma casa, um abrigo, digamos assim. E eu sinto que ainda continuo, pelo Estado, a ser um bocadinho maltratado. Porque agradeço de enorme, de coração, o apoio que a instituição companheira me tem dado. Sim. Mas sinto que o Estado me empurrou de uma forma a livrar-se de um problema, porque eu continuo a ser vítima do Estado. Porque trabalho para o Estado
e não tenho direitos do Estado, não tenho direito às férias, não tenho direito Conte lá, o Vítor está a trabalhar aonde? Vítor, para as pessoas perceberem, o Vítor está a trabalhar aonde? Trabalho na Câmara Municipal de Lisboa. Certo. E o Vítor queria se emancipar, não era? E, ou seja, alugar um quartinho para si, era isso, não era, Vítor? Isso, o quarto, conforme eu pago aqui, também pagava no quarto. Claro. Gostava era que me dessem mais valor, também as minhas más qualidades, eu deixei-as para trás. Pulas para trás. Também tenho boas qualidades. Claro. Sei trabalhar, não sou aleijado, sei trabalhar, sei a minha mais-valia, sou um profissional no trabalho que faço, que eu estou em jardinagem, e desempenho com muito gosto, porque é um serviço que eu gosto de fazer. Só que, pronto, continuo a achar que não estou a ser bem valorizado ou não estou a tirar, acho que o partido que devia, que eu tenho Vítor, para dar à sociedade. Você disse-me uma coisa no sábado que eu fiquei sensibilizada e fiquei a pensar naquilo. Eu acho que muito bonito o que você disse, que eu quero que você repita agora aqui, que é aquilo de você, quando está entretido a fazer coisas que você gosta, o que é que acontece? Conte lá, Vítor. Não penso nas no drogas quê? e nos consumos. Não penso nos consumos. Ora, exatamente aqui está uma questão que eu gostava de enlaçar, aliás, com uma notícia que saiu no Observador hoje. Eu não sei se foi hoje, o Carlos Rato mandou-me hoje, não sei se não foi hoje, peço desculpa, mas eu li-a hoje. Foi a Sofia Simão que nos mandou, não, Simões, não foi eu. Ok, está bem, peço desculpa, eu recebi da tua parte. Em que os técnicos superiores de educação social alertam isto mesmo, para a necessidade de apoio aos ex-reclusos que saem cá para fora. Agora, com tudo isto da pandemia, piorou muitíssimo todos os apoios que lhes dão. Eles saem para a liberdade, mas que liberdade é esta se nem sequer lhes dão apoio nenhum, que tem exatamente a ver com isto que o Vítor estava a dizer, e eu aproveitava então para ouvir agora a opinião da doutora Sofia sobre isto, sobre estes apoios. Com a inexistência deles. Eu acho que acontece aqui, eu ouço o Vítor e percebo perfeitamente que acho que tem que começar a acontecer desde já do tempo entre grades, aquilo que o Vítor fez aqui de uma maneira muito simples, não conseguiu pôr o computador a funcionar sozinho e foi pedir ajuda a um amigo. Foi lá dentro chamar alguém que o ajudou. E isto parece-me básico em termos de relação humana. Acho que é óbvio que o Vítor libertou-se da dependência física, saiu em liberdade e está a caminho. Tem aqui uma coisa que é fundamental para se pôr a caminho, que é a lucidez, a estar sóbrio e ter vontade de ter outra vida, mas é preciso voltar por outro caminho. Eu, daqui da minha ligação às pessoas que consomem e do que vejo aqui mesmo no Val d'Acor, não acho que o sofrimento, a dor, as circunstâncias difíceis, a vida desencontrada, o amor e o desamor, que mudem de um momento para o outro. Eu acho é que a pessoa encontra em si, com a ajuda de outros, os recursos que lhe permitem responder de outra maneira às circunstâncias de dor, de aflição, de desencontro, que vão continuar a existir na vida do Vítor e na vida de cada um de nós. Portanto, acho fundamental este começar já entre grades a preparar a saída e apostaria imenso assim, da equipa dos educadores, com a reinserção social, com as presenças que cada um tem e com uns quantos casos ali em Setúbal funcionou assim e funcionou até ao fim, ou seja, pessoas que vieram para o Val d'Acor, que chegaram ao fim do programa e que vieram por outro caminho. Não se pode querer ter a mesma circunstância de vida, fazer as mesmas coisas e depois ter resultados diferentes. Portanto, há qualquer coisa, há uma educação, eu gosto imenso da palavra educar, porque educar significa educar, é tirar para fora de cada um o melhor que lá está. Pondo os recursos para isso, não é? Há um protagonismo que tem que haver, claro que há situações de vida, obviamente, e sabemos-lo, esmagadoras, há partidas esmagadoras, mas depois perceber que dentro de cada um há um meio de cada um que com ajuda, com certeza, mas poderá arranjar recursos para responder
Mas, doutora, peço desculpa, só aqui para concretizar uma coisa. Neste momento, pergunto, é uma questão, existem suficientes instituições de apoio para as pessoas que saem das prisões para recorrerem a esses apoios? Eu não tenho conhecimento de fundo nessa área. Sei que com o Valdacor sempre foi feito um trabalho nesse sentido, com os técnicos da reinserção social e com os educadores. Assinalar uma pessoa que está para sair, assinalar uma pessoa que precisa de condições para preparar, por exemplo, o BI. Nós tivemos sempre este privilégio, por causa dos visitadores católicos, que nós, Valdacor, nunca tivemos que estar a dar o selo, ou tivemos sempre quem fizesse isso. Portanto, nunca vieram a nós a tentar usufruir qualquer coisa que tu vens falar comigo ao pátio para eu te tentar tirar alguma coisa. Portanto, sempre foi aqui uma grande liberdade na palavra posta. E a coisa ser preparada com os educadores no sentido, há uma ajuda real que te podemos dar, inclusivamente aqui na Casa da Reinserção, em relação àqueles com quem tínhamos maior relação, puderam vir fazer a precária, porque muitas vezes a precária é negada precisamente porque não há sítio enquadrado para se ficar. Exatamente. E em 2 ou 3 situações, tiveram que ser situações raízes, porque de facto a nossa reinserção é um ambiente livre de drogas, portanto a pessoa vem da prisão e tem que ter a certeza que há aqui uma confiança recíproca naquilo que vem, não é? Ter aqui apoio. E portanto, a questão, acho que é fundamental trabalhar antes. Como digo, trabalhar antes e, se possível, haver um trabalho que permita um crescimento da pessoa, não é? O Valdacor, especificamente lá nesta área da educação, de fazer crescer, muito com trabalho concreto, a dada altura a manufatura de terços ou de outros, digamos, um artesanato, assim, uma coisa que permitia oferirem alguns rendimentos, a puxar pelo cumprimento de horários, pela entreajuda, quer dizer, tudo coisas que puxam para um crescimento da pessoa. Tem que se vir por outro caminho. Um homem estar ali parado, sem fazer absolutamente nada, horas a fio, acho que é a morte, não é? Doutora, só mais uma questão então, para quem nos estiver a ver e ficar... se pessoas que não tenham a ver de estabelecimentos de EPs da área de Setúbal e que requisitarem o apoio da Valdacor, podem ou têm que pertencer a Setúbal? Sim. Questão de contar, é tão simples quanto ver o contacto do Valdacor na internet, tem um site bem organizado, e dizer eu estou a precisar de ajuda, queria saber se é possível virem cá fazer uma entrevista. Bem, o que aconteceu foi que este ano, o que passou, foi um ano atípico. Claro, lógico. Eu próprio, há um ano e tal, nem sequer o Padre Pedro como capelão, nós podemos entrar na prisão. Portanto, foi um ano completamente atípico. Senão, as pessoas que fazem a nossa ligação ao exterior faziam noutros EPs entrevistas em ordem à entrada. Claro, essa coordenação é que é importantíssima, não é? Acho que é importante saber o que há e poder passar palavra e perceber que não há aqui agora um antes, um depois. Toda a nossa existência, todo o nosso caminho, todo o nosso percurso, casados, solteiros, a vida sai, a vida custa. Fazer uma escolha por um bem, por uma coisa boa, muitas vezes implica largar outras. Claro, e, portanto, acompanhados, não podemos fazer isto sem sozinhos. Companhia. Acho que não é coisa para fazer sozinho. Vítor, se você tivesse que selecionar desta sua trajetória, portanto, vamos pôr desde a prisão e depois da prisão, se eu lhe pedisse para referir 2 coisas que você sentiu muita falta de apoio, que lhe pudessem ter dado e que acha importante haver para os outros, diga-me, por favor, 2 coisas. Está sem som, Vítor. Som outra vez, Vítor. O som no cantinho. Estás a aprender hoje a mexer do Zoom. Boa. Já está. Peço desculpa. Não faz mal. Acho que nunca tive tanto tempo num computador como hoje. Então está a ver, isso Peço é que desculpa. é bom. Não faz mal, diga. Não, mas o que a doutora Cidália estava a dizer, na saída, o apoio que eu poderia referir, em primeiro lugar, é casa para as pessoas, um sítio onde ficarem. E outra coisa seria também, não é só através de medicação, não sei o quê, fazer uma partilha
com as pessoas, os consumidores, partilhar as experiências. Mas isso dentro da prisão, Vítor, ou fora? Dentro e fora. Acho que é um bem essencial. Pronto, para já devia começar lá dentro. A doutora Sofia cá falou fora. que é o que eles fazem. Eles têm grupos exatamente de autoajuda entre os reclusos. Peço desculpa, agora já não. Ao princípio tínhamos. Sim. E, Sim. E que deu bons resultados se tivesse havido colaboração. Desculpe, Vítor, desculpe. Não, ora é essa. Eu falo pela minha experiência, porque eu tive quase 8 anos numa prisão de média segurança, que é o Pinheiro da Cruz. Nunca me foi proporcionado uma coisa dessa. Desconheço essas reuniões de grupo. Ok. E agora o Vítor está a falar da casa, mas referiu também o trabalho para lhe permitir exatamente. Ok. Então, pronto. Exato. Seriam esses aspectos que o Vítor sentiu falta? É o bem essencial para uma pessoa se manter, acho que, no caminho certo, fora dos consumos. Esses são os bens essenciais. Isto das metadonas e dos comprimidos e não sei o quê, isso é o adiar o consumo. Falo por mim. Porque tive tanto ano na metadona, tive comprimidos e não sei o quê, ropenol, sericoelos, enfim, uma panóplia de nomes que podia dizer, e os consumos continuaram sempre. Obrigada, Vítor. Então agora vamos já na reta final para terminar as questões para as outras duas convidadas. Se pudessem, se estivesse na vossa mão, assim como a varinha de codão, 2 ou 3 coisas que era fundamental mudar, se faz favor. Doutora Sofia, podemos começar pela doutora Sofia. Se calhar a coisa aqui que me vem mais com maior imediatez, penso nesta questão que o próprio Vítor estava a dizer, é o trabalho. Eu acho que e penso nisto, o trabalho restaura interiores e exteriores. Eu adorei o que o Vítor disse a esse respeito, não é? Onde antes eu colaborei numa destruição com maior ou menor consciência, com maior ou menor desespero, agora sou convidado a pôr pedra sobre pedra, a construir. Acho que é uma reconciliação com eu posso servir, eu posso construir, eu faço parte de uma coisa que cresce, faço a escolha de não compactuar com a destruição, mas agora quero passar para o outro lado. E depois, como ajuda real, de facto, de sentir eu estou aqui, estou preso, como ajuda real de mesmo financeira, mesmo que fosse pouca, a poder juntar qualquer coisa, poder ter algum pé de meia. Uma atividade lá dentro, doutora, não é? Mas uma atividade como trabalho, verdadeiro trabalho, na essência de que diz trabalho. É um homem dado uma tarefa que tem horários. Eu não sei se já ouviram falar, já agora digo que nós temos muita ligação, nós Valdacor, à cooperativa Giotto, em Pádua, que é um grupo de universitários que já eram amigos e depois decidiram continuar a trabalhar em conjunto. E foram propor, eles estavam na parte da agronomia, foram propor à prisão de Pádua trabalhar nos jardins. E depois dali muitas voltas foram aceitos, eles para contraproporem, para a proposta ser aceite, perguntaram se não estariam dispostos a prisão a ceder, a proporcionar que alguns quantos reclusos, é uma prisão que tem ergástulo, que é a prisão perpétua. E então daí nasce uma coisa belíssima, que é a cooperativa Giotto, em que tem prisões, reclusos às vezes com 2 ou 3 prisões perpétuas, que começaram a trabalhar em verdadeiras empresas montadas dentro da prisão, digitalização de documentos, montaram um call center, tem uma pasticceria, uma coisa maravilhosa, seja do panetone para o Natal, como da pomba, da colomba para a Páscoa, com uma geladaria, montagem de bicicletas, de joias semi-preciosas, e portanto tem não sei quantos reclusos que de uma maneira regular, com um verdadeiro contrato de trabalho, com descontos para a segurança social, inclusive em Itália, pagam estadia, uma parte é tirada para pagar a estadia na prisão, mas em que há um responsável de trabalho, há uma exigência, há um horário. Como é que isto não valoriza um homem? Carlos, temos aqui propostas para fazer no programa anual.
Professora Dália Costa, para terminar de uma forma muito rápida, para nós podermos abrir a iniciar a sessão das perguntas, a mesma pergunta que eu fiz à doutora Sofia Sá Lima, a CIA dos milhões, o que é que se podia mudar aqui para melhorar o estado das coisas, faz favor. Vou dizer muito rapidamente 2 ou 3 coisas que tenho estado aqui a ouvir-vos com muita atenção e a pensar ao mesmo tempo e não posso deixar de dizer. Uma delas tem a ver com as equipas técnicas, porque de facto também não se faz trabalho de qualidade sem recursos humanos. E as equipas técnicas estão muito depauperadas, isto significa que têm um rácio de processos elevadíssimo e não é possível saber da vida do Vítor, olhar o Vítor nos olhos e ouvi-lo em relação às suas necessidades. Se eu tenho mais de 200 processos em cima da minha mesa, e muitas vezes o rácio não é este em alguns estabelecimentos prisionais. Outra coisa, Cidália, não posso deixar de dizer. Nós estamos aqui a falar de cidadania. E o que o Vítor nos estava a dizer é que a determinada altura se sente meio cidadão. E isto é inadmissível, porque a responsabilidade pela reinserção social é do Estado. E eu isto não posso deixar de dizer assim, com todas as letras, porque na pergunta que a Cidália há pouco colocava à doutora Sofia, onde é que há organizações, onde é que há instituições, onde é que as pessoas podem recorrer? As organizações têm sempre um trabalho complementar ao do Estado. Sim. Se complementa, não substitui. E o que está a acontecer em Portugal, e há alguns anos esta parte, é extremamente grave, porque os indivíduos em reclusão ou com aplicação de pena de prisão suspensa, enfim, os indivíduos que cometem crime, são tratados e considerados, como o Vítor há pouco dizia que se sentiu, muitas vezes como meio cidadão. A responsabilidade é do Estado, repito, é a segunda vez que estou a dizer e é de propósito. Toda a lógica da reinserção social assenta na ideia de que o Estado aproveita aquele momento em que o indivíduo está privado da sua liberdade, é o único direito do qual está privado, não está privado do direito ao trabalho, aproveita o Estado aquele momento para fazer daquela pessoa um cidadão com possibilidade de ser reinserido na sociedade, mas esta é uma responsabilidade coletiva. Quando eu digo do Estado, evidentemente que a quem é que eu reclamo? Ao excelentíssimo senhor diretor-geral. Sim, mas todos, não é? Da sociedade bem a todos, incluída. mas aqui há uma responsabilidade política que é muito clara e que tem que ser assumida do ponto de vista, respondendo à questão, de haver mais recursos humanos, mais efetivos para se trabalhar de facto a reinserção social, levar a reinserção social a sério como fator de prevenção da reincidência, mas não só, não podemos ter estas vistas curtas. Da reinserção social faz parte, evidentemente, é uma das 6 dimensões básica da reinserção social, é a habitação. Portanto, é evidente que uma pessoa não pode sair dos portões do estabelecimento prisional e está a vida. Quer dizer, a pessoa esteve privada desta vida durante anos e anos e anos. E a responsabilidade de prever e providenciar todos estes mecanismos e sistemas que depois vão fazer parte da reinserção social e de uma vida em pleno, uma cidadania em pleno, é da responsabilidade do Estado, tem que ser ele a assegurar. Eu sou contribuinte e pago para isto. Pois, devia ser, professora, devia. Tem de ser, como sendo é nessa luta que nós estamos. Tem de ser. É nessa luta que eu acho que todas as pessoas que estão aqui nesta plataforma, incluídos os convidados, todos hoje lutamos para que consigamos alguma alteração e havemos de conseguir para uma sociedade mais justa. Carlos, vamos dar então início às questões? Sim. Há questões? Pessoas que se queiram inscrever para falar, faz favor levantar a mão, tem uma mãozinha, quer dizer, quer fazer uma pergunta? Enquanto algumas pessoas estão mais envergonhadas, eu posso, se não te importa, posso fazer aqui uma pergunta a cada um dos convidados, podia ser? Autorizas-me? Claro. Estou aqui um pouquinho para fazer essas perguntas. Isto de estar aqui calado é sempre muito difícil, para nós gostamos de falar muito. E as minhas perguntas vão neste sentido. O Vítor, tal como eu, conhecemos bem, por exemplo, Pinheiro da Cruz, onde ele esteve 8 anos ou 6 anos, e eu gostava que dissesses às pessoas que nos estão a ouvir qual é a quantidade, a percepção que tu tens do número de reclusos em percentagem, sei lá, 40, 50, 20, 80, o que é que tu achas que são as pessoas que neste momento consomem drogas em Pinheiro da Cruz, do teu conhecimento pessoal que estiveste lá, e se também conheces como é que é feito esse tratamento dessas pessoas, se conheces alguém que esteja a fazer lá um plano de tratamento ou se a única coisa que acontece é tomar drunfos e metadona.
Esta era a pergunta para ti, já me vai responder a seguir, mas deixa-me fazer as perguntas às outras pessoas também e depois já respondes. À professora Dália, eu queria lhe fazer esta pergunta que me preocupa sempre e que agora tem estado aqui no nosso espírito. Eu tenho estado aqui com umas guerras, com umas conversas muito interessantes com a Vera e com o professor António Dores, e temos pensado um bocadinho sobre, quando estávamos a falar do tema da droga, olhando para os índices, olhando para o gráfico dos presos nas cadeias, nós verificamos que até 1974 nós houve ali uma altura um bocadinho mais para cima, 4.000, mas chegámos a 74 com 2.200 reclusos, mais ou menos. Depois disso, vemos o início da Revolução, uma subida até 14.000 reclusos e até chegou quase aos 15.000. E se nós formos ver estes gráficos e analisá-los, 80% destas pessoas que estão presas ou têm a ver com droga, diretamente, porque são traficantes ou pequenos traficantes, etc., ou têm a ver com roubos e furtos feitos por causa da droga. E isso é um facto, está demonstrado na estatística. Ou seja, nós passámos de 2.000, 3.000, 4.000, vamos aceitar, eu e a Vera temos alguma discussão sobre o valor, mas pronto, imaginemos 4.000 reclusos e para 14.000, subiram 10.000 reclusos. E eu gostava de perceber um pouco qual é a sua opinião sobre o criminalizar a droga foi um problema ou uma solução para a nossa sociedade? Está a ser um problema ou está a ser uma solução? É uma solução ou está a ser um problema grave para a nossa sociedade? Esta é uma das questões no âmbito da prisão. E para a doutora Sofia, já agora também quero deixar-lhe um desafio. Há 2 dias ou 3 estive a ouvir o Padre Pedro falar sobre o Valdacor, numa sessão muito interessante em que estive presente, e ele dizia uma das coisas que me sensibilizou e que fiquei a pensar e que eu não tinha pensado ainda tanto como devia ter pensado, ou seja, não tinha tanta consciência, que é, ele não percebe nada de drogas, percebe nada, há 20, 30 anos ou que faz isto, não percebe nada disso. O que ele percebe é de pessoas e de relações das pessoas. E o problema da droga, como cá fora, como lá dentro, em qualquer sítio, só se tratará quando nós formos capazes de olhar para as pessoas e de tentar fazer delas pessoas, tentar dar-lhes abraços, dar-lhes afetos, dar-lhes carinhos, e não tanto dar-lhes metadona e outros produtos para fazer tratamentos químicos. E isto ficou de facto na minha... E o Vítor disse há bocado isso. Muitas vezes quando nós olhamos para as instituições como o companheiro, e eu tenho falado muito com ele sobre isso, o que nós sentimos, há ali todo o apoio técnico, há lá 10 técnicas, estão lá 10 técnicas do companheiro, ou 11 ou 12, já não sei quantos é que são, mas nenhuma dá um abraço, nenhuma é família, são todas pessoas como aquelas que nós encontramos nas cadeias. Eu gostava que nos falasse sobre esta relação, se é a solução ou se é também um problema. E pronto, vou deixar aqui as minhas perguntas e espero que os outros se inscrevam para fazer perguntas também. Vítor, queres começar? Eu fiz a primeira pergunta. Resposta. Doutor, em relação à pergunta que me fez, a percentagem de consumos dos reclusos, sobretudo na prisão onde tive, posso de certeza afirmar, e com toda a certeza, que 90% consomem aqueles que eu tenha dado conta, porque há aqueles que são os que têm uma vida, vêm de famílias mais bem posicionadas, esses tentam passar-se por entre a chuva, não se dão a conhecer. Pronto, por isso fico pelos 90%, porque se eu tive lá 8 anos, conheço cada cantinho, cada porta, cada trinco, nada, não tinha para onde ir, por isso nada me escapava. E outra cena, em relação aos tratamentos, aquilo que eu me apercebi, os tratamentos que lá existem, é quando vão ao copo. Chamam ao copo, fazem uma surpresa, vens aqui ao copo. Acusaram, olha, a tua liberdade já foi, olha, ficas de castigo, és fechado na cela, chamada cela disciplinar. Isso não é tratamento. Não vi nada disso. Tratamentos lá não vi. Uma prisão com aquela dimensão, com os recursos que tem, acho que tinha que ter meios mais adequados. Não tinha. Uma das questões, por exemplo, eu precisava falar com um educador
tive vários, iam entrando, iam saindo, depois deve ser também, se calhar, pelas condições. Eu sentia, por exemplo, tinha necessidade de falar com um educador, mas não era para daqui a um mês ou 2 ou 3. Eu, quando meto o papel para falar com um educador, é porque estou a precisar de falar com ele. É na altura, não é passar 2 ou 3 meses, é que se lembra, e depois é tipo visita de médico, está-se ali 2 ou 3 minutos, assina a folha e está a consulta, está o tratamento feito ou está a ajuda dada. Eu só queria dizer só mais uma coisa em relação a ti. Eu sei que saíste do EP de Pinheiro da Cruz sem a carta de condução, porque não foi possível fazer a renovação e, portanto, neste momento não tens sequer possibilidade de conduzir um carro ou de poderes trabalhar com essa carta de condução, e isso foi os serviços que falharam, não é? Isso é claro, mas nós também percebemos que há uma deficiência enorme, há 4 educadores em Pinheiro da Cruz para 700 pessoas, e de facto isso nós temos que reconhecer que as coisas estão muito más, mas também e não é porque não tenham entrado funcionários, porque a Direção-Geral dos Serviços Prisionais desde 2018 até 2020 passou de 6.000 para 8.000 funcionários. Portanto, todos na Secretaria. Foram para outros sítios. Mas eu não quero estar mais a falar sobre isso agora. Doutora professora Dália, se já agora também o desafio, e para a Sofia também. Obrigado. Muito obrigada pela questão. Deixe-me começar por dizer que não vale a pena discutir mais com a Vera, porque de facto nós não sabemos de facto da fiabilidade das estatísticas, sobretudo 74 e até 78, não vale a pena estar a discutir, porque enfim, nem os serviços oficiais conseguem garantir a fiabilidade das estatísticas. De facto, criminalizar a droga ou despenalizá-la um pouco mais tarde, em 93, terá sido uma solução a um problema? Depende das situações. Porque se há pessoas, nós há pouco ouvimos o Vítor dizer, para mim eu encarei a reclusão como uma oportunidade. Se há pessoas para as quais a reclusão significa uma ruptura com o meio onde estão inseridas, e que contém a sua conduta, quer a conduta criminal, quer a conduta de dependência, para estes casos eventualmente é adequado. Não estou a discutir a dimensão da pena, porque acho que essa dava-nos outra conversa. Agora, para outras pessoas, outra vez o espírito do legislador no Código Penal é o de favorecer ou de privilegiar as penas cumpridas em meio aberto, na comunidade. Portanto, nós temos no nosso Código Penal uma panóplia, um leque muito grande de penas a serem aplicadas, e a pena de prisão é a última a dever ser escolhida pelo juiz e pela juíza. Portanto, se é a última a dever ser escolhida, significa que temos ainda que usar muita imaginação para impedir que os indivíduos vão para o estabelecimento prisional. Sobretudo, por isso é que eu dizia, depende muito, a avaliação tem que ser muito casuística, e depende sobretudo daquilo que tem que ver com o contacto com outras drogas, com drogas que causam mais habituação, o contacto com redes de tráfico mais organizadas. Portanto, o entrar num estabelecimento prisional e favorecer estes 2 aspectos é um erro. Isto significa que em determinadas situações pessoais, casuísticas, é errado para estas pessoas. Para outras há de ser adequado. Não é uma mera adivinhação, esta vai para aqui, aquela vai para ali. Há instrumentos técnicos hoje em dia desenvolvidos por esse mundo fora, por esta Europa dentro, que nos permitem avaliar de facto qual é a resposta mais adequada, resposta pena de prisão efetiva, ou suspensão na sua execução, ou trabalho a favor da comunidade, outra medida qualquer. Temos um conjunto de instrumentos técnicos que nos ajudam a tomar esta decisão. Portanto, não é uma decisão arbitrária, e é uma decisão cientificamente orientada, que iria beneficiar os indivíduos, os sujeitos e a própria sociedade, evidentemente. Bem, muito obrigada, gosto imenso de eu ouvir a dizer isso, gosto imenso de eu ouvir a dizer isso, estava-me a vir à memória um dos nossos rapazes que tem perfeitamente o olhar do juiz para ele como pessoa, para a circunstância dele, e dizer, eu vou-lhe dar uma oportunidade. Foi na altura em que fomos a tribunal, fui testemunhar, para ele poder vir para o Valdacor, já há alguns anos. E, de facto, nesse caso, mas lembro-me do tom de voz do juiz, uma coisa que marcou, de olhos que olham, e a olhar o outro é alguém à minha frente, é um tu à minha frente. E há um tu e um eu que se encontram, e eu percebo que para ti, por aqui, pode haver caminho para tu ires mais longe. Eu acho que se trata disto, sim, com certeza, em equipa, porque depois é exatamente isso, como
me estava a dizer que há bases científicas para perceber se posso apostar nesta direção, se utilizo o trabalho à comunidade, ou se então vais para uma comunidade terapêutica, ou isso, também mesmo dentro da prisão e fora, há quem tenha a competência para esta coisa específica, o outro tem para aquilo e aquilo, mas é uma pessoa, é um tu que está à nossa frente, que a vida cruzou bastante. Eu não me sinto, dentro de mim, acho eu que não se faz a expressão nós e eles, está a ver? Eu percebo que sou feita de uma massa, que temos a mesma massa, percebo mesmo isto, que temos a mesma massa, que o coração do homem pede a mesma coisa, não é? Há o mesmo pedido aqui por dentro, pedido último de amar e ser amado, com aquilo que tem, que também implica a correção, o esticar, o dizer tiras a pastilha da boca que estás aqui numa sessão, ou o chapéu entras, estás a conversar com uma senhora em tronco nu, quer dizer, significa ir ao encontro do que esta pessoa precisa para crescer, sendo que cada vez que nós vamos ao encontro de um outro, também qualquer coisa vai acontecendo nas nossas vidas, e acho que também houve por aqui por dentro, cá por dentro nesta casa também foi havendo crescimento. Portanto, sim, claramente, eu percebo que o Pato diga, não, o tema não é a droga, o tema não é os anos de prisão, o tema és tu e sou eu, somos nós. Temos mais uma pergunta da Catarina. Olá, muito bom ouvir-vos a todas. Mesmo. É mais uma inquietude. Estamos a ouvir baixinho. Podes falar um bocadinho mais alto, Catarina? Desculpa. A voz baixinha, já me ouvem. Sim. A minha voz baixou, a minha energia está assim. É que é uma inquietude que eu gostava de partilhar e se calhar podemos pensar juntos, e já foi aqui dito de várias maneiras, não é? Uma coisa é trabalhar sobre o indivíduo, mas eu creio que o indivíduo é a parte mais fácil de todo este problema. Ou seja, existe toda uma estrutura que é muito adversa a este tipo de reabilitação, por vários motivos, não é? Porque a droga, ela tem uma função, e eu acho que era importante deixar aqui também, mas eu gostaria de dizer que quem consome, quem geralmente consome é alguém que se quer alinhar com a vida. Ela é um comportamento destrutivo como consequência, mas ela é, no fundo, um gesto de salva-vida, que salva a vida. Portanto, quando se fala em maus comportamentos, no fundo foi alguém que escolheu viver, e aquela era a única via. E isto era uma coisa que se calhar eu gostaria de dizer ao Vítor, que estava a dizer porque eu fiz coisas más. Não, foi a forma de estar alinhado com a vida. E durante certo tempo resultou. E eu acho que o Vítor de facto é um herói, mas heróis há muito poucos, porque somos todas pessoas normais. Se calhar o único herói aqui deste encontro é mesmo o Vítor. E a minha questão é precisamente porque como a droga não só tem este poder de regular, não é, criar um equilíbrio, ela também cria um equilíbrio dentro das próprias prisões, que muitas vezes é desejado pelo sistema. Pronto, este é um ponto importante. Como é que a droga circula, não é? Como é que a droga entra? E não estamos aqui a apontar o dedo a ninguém, somos todos responsáveis, estamos todos nos mesmos papéis. E, portanto, a droga, ela serve muitas vezes para dirimir conflitos e tensões. O que é que se pode fazer? Como é que se pode trabalhar do ponto de vista institucional? Não é? Para já, muita gente entra já com consumos, mas muita gente começa a consumir lá dentro e, inclusive, a agravar consumos. Portanto, no fundo, é o próprio sistema que potencia o consumo e é o próprio sistema que também alimenta. Como é que isto se faz do ponto de vista institucional? Porque o indivíduo eu acho que é a parte mais fácil. Desculpa, eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas eu tinha que partilhar, senão não durmo bem. Quem é que queres que te responda, Catarina? O Vítor? Quem? Eu não sei. Isso não é bem uma questão que tu... Não é uma pergunta, é mesmo uma inquietação tua. Mas eu acho que, ou seja, já foi dito aqui, não é o trabalho, mas não sei como é que se pode ir mais longe, não é? Neste puzzle grande e não ficar só com a pontinha do iceberg. Porque senão isto é uma coisa pontual. E não pode ser. Isto tem que mexer com a estrutura toda. O que é que se pode realmente fazer? Não sei, desculpem, passar assim a batata.
Vítor, quer você tentar responder? Ou seja, o que é que se podia mudar no sistema prisional para não precisar de pôr os O Vítor é a todos pessoa dormir? indicada para dizer isso. Sim, pode ser, Vítor. Obrigada. Parece. Como é que eu vou dizer isso? Acho que a única forma era ela não entrar lá dentro, não é? Mas, Vítor, a questão que a Catarina põe é: se ela não entrasse lá dentro, como é que poderíamos gerar, ou seja, eliminar ou diminuir os conflitos sem necessidade de... É isso, não é, Catarina? É porque essa também é uma questão, porque ela é Exatamente. quando a droga diminui na prisão, fica tudo nervoso, do guarda ao recluso. Exatamente. É uma realidade e tem que ser falado, não é? São os chefes que nos dizem, e disseram a mim várias vezes, o que é que você quer que eu faça? Precisamos, lembras-te, Vítor? Precisamos, senão há confusão cá dentro. Tem que entrar. E isto é um problema grave. É um problema grave. E se calhar o que não tem que entrar na prisão são as pessoas. A droga pode entrar, agora as pessoas não. Pensem lá sobre isso. É porque é assim, se às vezes para ter uma prisão de grande dimensão, às vezes as pessoas na sua cela, calminhas e não sei o quê, é terem o seu cheirinho, o seu fuminho e está-se tudo bem. Quando foi a esta altura que começou a pandemia, que não havia visitas, não havia nada, ela não chegava lá, era um ai Jesus lá dentro, ninguém segurava. E então as coisas davam para o torto lá dentro. Era muita confusão. Ela faz falta lá dentro. O sistema sabe que é proibido, mas sabe que ela faz parte do meio prisional, porque se não estiver lá dentro, então os guardas têm que fugir todos lá porque ninguém aturou os reclusos. Se não tiver... É a realidade. É a realidade. Convém ao sistema que ela lá entre, maior ou menor quantidade, ou de melhor grau, ou de menor grau. O certo é que ela faz falta lá dentro. Doutora Sofia Salima, havia alguma possibilidade de nós entretermos... Espero que não tenha passado pela mente de ninguém neste serão que eu tenha uma resposta para esta pergunta dura, mas... Mantê-los a trabalhar. Mas doutora, posso só fazer uma interpelação aqui, deixas-me, Cidália. A doutora há bocadinho falou de uma coisa que me parece que é um ponto que depois não foi tocado, nós não conseguimos falar sobre todas as coisas e há muitas que passam, que é isto: se as pessoas estivessem ocupadas, estivessem a fazer trabalhos, tivessem um projeto de vida durante o tempo de prisão, limitado pela prisão, se calhar tinham menos necessidade de charros e de outras coisas, ou não? Sim, Carlos, acho que isto, como tudo, quando um problema é muito grande, alguém dê esta ideia que acho piada e acho verdade. Quando o problema é grande, não pensamos que o podemos resolver, porque há de haver gente de boa vontade, com maior ou menor jeito, com maior ou menor entrega, que já pensou nisto, não é? É um equilíbrio. Acho que quando o problema é demasiadamente grande, talvez seja bom poder cortar às fatias e ir resolvendo, como se fosse ir resolvendo, ir trabalhando sobre isto. Acho que a questão do trabalho, sim. A questão das equipas, da formação das equipas, do tempo, sim. Acho que a questão de como é que as penas são levadas para a frente, com pessoas que percebem que às vezes são os Zé Ninguéns que vêm da rua entre esquemas, sim. Acho que o que se passa em nossas casas, sim. Acho que o apoio aqui na ligação às famílias, coisas importantes, que por muitas voltas que se dê não mudam e não vão mudar, porque assim as pedimos. Nós sabemos muito bem quando há qualquer coisa torcida que nos está a desfigurar, e acho que acontece imenso isso, que mais vale dar-te a moedinha, desde que tu te consumas, como todas as experiências que se fez, das salas de chute, desde que tu consumas e não venhas aqui fazer estardalhaço, nem retiras os maletes às velhinhas, nem assaltes isto, nem faz lá o que quiseres, cada um sabe de si. Talvez tenhamos que começar por aí, é que não é cada um que sabe de si só, cada um pode escolher, mas não é cada um só que sabe de si. E, portanto, talvez começar a fatiar assim, cada um na medida das suas circunstâncias, na área onde está, a professora Dália, toda esta área académica, jurídica, de trabalhar, de propor, cada um, do Vítor como testemunho na vida de rua, todos os que têm experiência, esta perturbante pergunta da Catarina, não é? Que é uma comoção,
É uma aflição, sobretudo porque nós percebemos que a resolução não está aqui na mão. Mas a Catarina tem uma família, mas a Catarina tem amigos, mas a Catarina para os sítios onde passa, na maneira como trabalha, cria corpo, cria... claro que não tem nenhuma solução, mas acho que é um antes, sempre um antes, por onde passamos, como estamos na relação. Acho fundamental a relação, a palavra relação, acho mesmo, ligada à pessoa, acho fundamental, porque o meio de nós é feito para isso. E se nós desatendemos a isso, desatendemos a qualquer possibilidade de fazer crescer, de fazer não. Vou dizer uma coisa, não sei se me estão a ouvir, e que eu acho que é super importante, e se calhar tem a ver com a forma como eu trabalho, precisamente às vezes no visível e no invisível. Eu acho muito importante até apenas falarmos mais sobre as coisas sem termos a solução. O facto de repente voltar a ouvir falar desta dimensão, que é uma dimensão complexa e realmente bastante difícil, ela já é uma forma de resolver. Porque às vezes tendemos, ok, isto é tão complicado que vamos só falar do que é mais fácil. Então eu creio que é importante, às vezes, mesmo que a gente não consiga destruir o castelo todo, pelo menos vê-lo de longe. Ok, mas agora... Mas Catarina, sim. Desculpe só interromper, que me estava a lembrar uma coisa, quer dizer, falei do trabalho, mas, por exemplo, acho muitíssimo saudável o desporto na prisão. Futebol, para um homem de 30 anos que está parado, quando muito a jogar às cartas, o facto de desafogar, às vezes dá umas quesílias, mas quer dizer, um homem precisa de correr, fechado ali entre as 6 da tarde e as 8 da manhã, numa coisa, tudo o que seja o desporto, tudo o que seja para, sei lá, agora, por exemplo, da coisa do rugby que está a divulgar, são coisas que levam para cima os cursos de pintura, poderem pintar, poderem agendar, tudo o que seja a pessoa não estar parada de horas a fio a imaginar coisas através de uma televisão, ou a virada para dentro, virada para aqui, também pôr a atenção para fora, há mais mundo sem ser a minha dor. Acho que isto podem ser tudo coisas que construam, não é? Eu, qualquer coisa, vir-me para aqui mais para fora, para olhar. Tu tens essa experiência, Catarina, não é? Tu tens essa experiência, exato. Agora voltamos à questão da Dália, da questão da responsabilidade do Estado. Eu acho que aqui fazemos outra vez, aqui tenho essa experiência, eu sei que, mas eu também sei que alguns deles se calhar só conseguem sair da cela deles de manhã para vir fazer a minha aula quando fumarem o charro. Eu também sei isso. E isto também tem que ser dito. E eu às vezes prefiro que eles venham com o charro, porque estão lá, e se calhar até estão lá, porque às vezes não se levantam da cela se não fumarem o primeiro charro da manhã. Isto também é real. E depois o que acontece é que com o tempo se calhar vou deixando de precisar do charro. Mas é um processo longo. E uma vez mais há aqui uma responsabilidade que eu acho que vocês são todos incríveis, extraordinários, mas é isso, custa-me imenso que não temos aqui gente que realmente se move, pode fazer coisas mais estruturais, e isto assusta-me, inquieta-me, desculpem, olhem. Catarina, eu acho importantíssimo tudo isto que tu levantaste para nós terminarmos a sessão. Deixa-me dizer só uma coisa. Professora, faz favor. Cidália, desculpe. Não, por amor. Mas estava, por favor, vou ser rápida, mas ouvir a Catarina de facto interpela, e eu vou voltar à questão que há pouco foi colocada pelo Carlos, que é de 74 até agora o que é que andamos a fazer? Sociedade, andamos a meter gente na cadeia, são quase 15 mil pessoas. E quando nós colocamos a questão entre preventivos e a cumprir pena de prisão efetiva, homens e mulheres, e quando nós colocamos a questão, é preciso haver consumo de drogas para manter aquele sistema com alguma estabilidade. Vamos dar um passo atrás, mas o sistema fica instável e o conflito é gerado porque não há espaço suficiente para tanta gente estar na mesma camarata. Não há espaço suficiente para tanta gente estar no recreio. Portanto, a população prisional é excessiva, o parque prisional, o edificado é velhíssimo, não há condições de salubridade, não há espaços, os espaços de prática desportiva estão praticamente todos destruídos, nem se permite aos indivíduos, muitas vezes, serem eles próprios a recuperar aqueles espaços para o seu usufruto. Quer dizer, e isto tem de ser dito, tal como tem de ser dito uma outra coisa, toda a gente sabe, nós estamos aqui a discutir, ao fim e ao cabo, a pensar em voz alta, e as pessoas que depois nos vão ouvir e vão pensar também um pouco acerca disto. Toda a gente sabe que há droga nas prisões, toda a gente sabe que ela entra, toda a gente sabe que ela faz falta.
mas nós temos de passar a fazer o discurso ao contrário, ela não pode entrar. O que tem que haver é indivíduos com dependências, esta e outras, com vulnerabilidades fortíssimas, para não falar em doença mental propriamente dita, que têm evidentemente de ser cuidados, protegidos também durante aquele momento. Agora, volta à questão, com 15 mil indivíduos, como é que nós podemos ter o tu, Sofia? Porque são tantos tus que eu não sei os nomes deles se tiver 300 processos. Aqui está a questão. Portanto, temos penas alternativas, vamos aplicar as penas alternativas, vamos fazer este debate com os senhores magistrados e senhores magistradas judiciais. Mas professora Dália, mas já as penas alternativas também já estão em excesso. Eu tenho um quadro, não vou agora mostrar, são 33 mil pessoas, para além dos 12 mil que estão presos, temos 33 mil pessoas a cumprir penas e a gastar 55 mil relatórios não, 5.500 relatórios do IRS. É uma coisa impressionante. Neste momento, os técnicos do IRS, os 800 e tal técnicos do IRS, fazem por ano 5.500 relatórios que lhe demoram não sei quanto tempo e que são uma perda de tempo porque ninguém os lê. Eu sei, porque eu conheço muitos juízes que nunca leram nenhum desses relatórios. E porque dão-lhe uma vista de olhos assim, tchuc, mas não os leem. Esse é um problema grave. A Sofia também queria ainda fazer uma questão e penso que temos que ouvi-la. Força, Boa noite, quero aqui cumprimentar a professora Dália, que foi a minha professora no curso de pós-graduação em Criminologia, e, portanto, é um prazer encontrá-la aqui hoje. E queria também só deixar-lhe aqui uma provocação quando diz que o Estado é pouco substituível, não é? E estamos aqui, eu da Dar a Mão, a Sofia do Valdacor, o Vítor Neves que está no companheiro, a Confiar também está aqui presente. Existem bastantes associações com possibilidade de se substituir ao Estado neste aspecto único da relação. E isso o Estado não pode dar, não é? Aquele abraço que há bocadinho o Carlos falava, nós damos esse abraço. Esse juiz que a Sofia falava, quase como se uma ave rara, não é? Nós fazemos esse olhar e nós olhamos para a pessoa como um indivíduo. Nós na associação, por exemplo, temos este cuidado de pouco nos importa o que nos levou àquele momento. Nós queremos é construir a partir desse momento e é fomentar a relação à família. Nós levamos a família ao estabelecimento prisional porque não há essa possibilidade. Ou nós procuramos dar uma alimentação quando elas não têm, ou procuramos levar uma roupa quando não as têm. Ou seja, o problema também é que nesta sociedade que nós vivemos, olham para estas associações como se fôssemos umas associações quase de assistência, e não somos. Nós podemos ser muito mais, nós podemos fazer a diferença nos estabelecimentos prisionais, houvesse essa vontade, porque a lei, tal como a professora Dália, a nossa lei é uma lei muito humanista e é uma lei que prevê muitas destas condições. O problema é que ela não é posta em prática. E eu tenho pena de ouvir sempre que o Estado não se pode ser substituído. Não, nós podemos substituir o Estado neste sentido, ou seja, e podem-nos prestar contas, podem dizer quantos reclusos chegaram às vossas associações, quantos não voltaram. O Estado não nos dá valor sobre reincidência, não é tão difícil trabalhar a reincidência, não temos dados para trabalhar o impacto do que fazemos. Por outro lado, os anos que temos de experiência, como Dar a Mão, que já vão 30, nós temos casos muito concretos de casos de sucesso, e é porque a relação contou, é porque nós permitimos estabelecer contactos com as famílias, com as crianças, é realmente esta importância da comunidade, esta importância da família, que hoje em dia é tão desvalorizada, não é? E às vezes ouve-se muito falar do trabalho, eu percebo o trabalho, mas há tanto para fazer antes de chegar a um trabalho. Eu não acho que haja dificuldade em haver trabalho. Acho que há dificuldade em tirar um cartão de cidadão, acho que há dificuldade em ir, se calhar, às vezes a uma segurança social, e nós fazemos isso, nós levamos essas pessoas, as pessoas nem sabem, tal como o Vítor, neste pequenino momento, demonstrou esta vontade que ele tem, realmente, ele de facto, como a Catarina diz, ele é um herói, eu sinto que ele é um herói, ele ter saído da metadona sozinho é um herói. Eu acho que só quem não sabe é que não entende este esforço, o facto de ele ter esta consciência, ter batido no fundo, mas precisou agora de uma pequenina ajuda para ligar o computador, não é? São coisas tão simples, provavelmente nunca mais vai precisar delas, porque ele percebeu como é que aquilo se faz.
mas muitas vezes somos nós que levamos as pessoas à Segurança Social, porque elas não sabem sequer como é que fazem uma marcação numa internet. Há tanto que nós podíamos fazer, é pena desvalorizarem-nos. É só isso que eu acho que queria dizer hoje. Obrigada. Professora, não sei se já estamos avançados na hora, não sei se Vou quer ser muito rápida, mas queria, gosto de revê-la, Sofia, também já tinha dado por si, mas gosto de revê-la. Não queria, estava a começar a frase assim, a resposta também à Cidália, pedir-lhe mais um minuto, porque não queria que ficasse este mal entendido. Vamos ver, aquilo que eu há pouco disse é o trabalho das organizações é um trabalho complementar ao do Estado. E aquilo que nós estamos a discutir é uma coisa fundamental no domínio das políticas públicas, neste caso, sobretudo em relação à reinserção social, que é o modelo de reinserção social. Porque, das duas, uma, ou o Estado atribui estas responsabilidades às organizações e confia nelas, como a Sofia estava a dizer, ou então o Estado, portanto, não pode dizer que vai largando e depois nunca largar, ou então o Estado assume as suas responsabilidades e percebe quais são as áreas em que há complementaridade. Porquê é que eu digo que o trabalho das organizações tem de ser complementar? E esta é uma questão de modelo de reinserção social, porque o Estado é o único organismo, neste caso a administração pública é o único organismo que consegue estar no território nacional inteiro. Porque se nós temos uma excelência de uma Val d'Acor, se temos uma excelência de uma Daramão, se temos várias excelências, nós não temos isto no país inteiro. Portanto, para que seja feita justiça, todos os cidadãos e cidadãs deste país têm de ter a mesma possibilidade de ter acesso a um trabalho de reinserção. Está escrito no Código Penal que a responsabilidade do Estado, não estou a inventar coisas. Não estou a defender um modelo, estou a dizer o modelo que é. Agora, a complementaridade pode vir do abraço. Mas, Sofia, a complementaridade não pode vir da substituição do trabalho de uma equipa técnica que permite que um indivíduo, como o Vítor, saia no estabelecimento prisional sem uma carta de condução, sem um cartão de cidadão renovado, sem uma inscrição na Segurança Social, sem um NIF atualizado, o número que lhe permite depois ter um contrato de trabalho. Portanto, isto é que eu acho que não é admissível, sobretudo porque, repito, Sofias não temos tantas, há pouco dizia a Catarina, todos somos heróis, aqui ninguém é herói, exceto o Vítor, porque de facto não somos super mulheres nem super homens, e a administração pública é a única que consegue estar no território inteiro, e é a única forma que nós temos de garantir justiça, porque senão quem está no estabelecimento prisional do Funchal, de propósito disso. Nem tem lá a Sofia, nem tem lá possibilidade de ser cidadão, que nunca deixou de ser. Não tem lá as duas Sofias, professora, porque... Eu lá ninguém. Professora, temos que terminar. Terminei, obrigada. Eu ia só pedir ao Carlos para apresentar o próximo tema. Carlos. Ok, pronto, como vocês sabem, todos os meses nós temos uma sessão. No próximo dia 12 de junho, tomem nota já nas vossas agendas, 12 do 7, iremos falar sobre um tema que foi lançado agora aqui, que é a reincidência. Há bocadinho vocês falaram, e isso é o tema mais complicado, a reincidência no sentido do envelhecimento da população prisional. Nós temos dados e números e está a acontecer, é um facto, e o próprio Vítor há bocadinho falou nisso, e portanto vamos tentar abordar este tema. As nossas prisões também estão a mudar, estão a ficar cada vez com gente mais velha, com gente que entra e sai e que vive este processo, e vamos tentar ver se temos convidados e se temos este tema a ser tratado aqui. Pronto, este era o primeiro tema, era convidá-los para o dia 12, depois receberão o link para participarem na reincidência e envelhecimento prisional, e também desafiar, e eu só vou mais este minuto, desafiar a todos os que estão a ouvir-nos e os que podem ouvir esta nossa apresentação, a colaborar connosco também num outro projeto que não tem a ver com esta plataforma, mas tem a ver com este projeto das casas de transição. Nós estamos a tentar levar para a frente um grupo que promova, que encontre uma metodologia e que faça um conjunto de organizações tentaculares em todo o país, em que nós possamos ter, com o apoio das câmaras municipais, das autarquias, que são agora neste momento as entidades responsáveis por esse fator, casas de transição, de saída e para cumprimento de penas alternativas à prisão. Isto que seja emanado da comunidade, ou seja, aquilo no sentido que a Sofia disse há bocadinho, a comunidade, para além do Estado, tem responsabilidade em tudo isto, porque é a comunidade que é a primeira a excluir, não é o Estado também faz isso, mas as nossas exclusões, as nossas marginalizações vêm em primeiro lugar quando nós dizemos não
àquela criança, ou quando o tiramos da escola, ou quando não estamos atentos e deixamos crescer num mundo que depois não lhe dá igualdade, nem lhe dá oportunidades, nem lhe dá sequer capacidades para se conseguir defender. E, portanto, esta comunidade própria faz parte, para além do Estado, da organização, tem obrigações também, e uma das funções aqui da plataforma é chamar a atenção da comunidade para isso. A comunidade, todos nós, temos obrigações para além das obrigações do Estado. As obrigações do Estado são claras, devemos defendê-las, e eu na APAR defendo isso a 100%, luto exatamente por obrigar o Estado a cumprir as suas obrigações, mas a comunidade, todos nós também temos essas obrigações. E, portanto, uma das obrigações da comunidade é acolher. E só a comunidade é que consegue acolher, o Estado não consegue acolher, só a comunidade é que consegue acolher. E, portanto, nós estamos a tentar, e desafio-vos a todos, quem quiser, contacte-me, venha, nós vamos apresentando de vez em quando umas sessões, já vamos na quarta, em que estamos a estudar uma metodologia, uma forma de organização, que pode levar a que em cada uma das nossas pequenas comunidades possa haver uma casa de transição, em que as pessoas que saem, como o Vítor, em vez de irem para uma instituição onde ele está agora, que é uma instituição que não lhe dá autonomia, que não lhe dá a capacidade de poder tirar a carta de condução, bilhete de identidade e de pagar a luz e a água, etc., e de assumir as suas responsabilidades, porque é uma instituição, e nós queremos criar espaços familiares em que as pessoas possam viver e assumir a família alternativa que não tiveram, infelizmente, durante o tempo de vida. E, portanto, desafio-vos a todos, quem quiser é bem-vindo, e nós precisamos imenso de ajuda, neste sentido, criarmos um modelo de casa de transição, casa de saída e casa para cumprimento de penas alternativas à cadeia, noutro espaço e noutros zooms que não este. Muito obrigado, Cidália, muito obrigado pela tua participação também. Carlos, deixa-me só dizer, ou seja, que eu acho importante que já tivemos resposta positiva de várias autarquias. Isso é extremamente importante, que significa que o projeto tem pernas para andar, não é? Já temos mais de 40 autarquias a aderir ao projeto, com casas próprias, e, portanto, vamos continuar. E não só autarquias, também instituições privadas, de particular Seguridade Social. O Padre João, que esteve aqui no início, tem 3 casas em Braga, e outros por aí, Coimbra, etc. Estão a ser criados Oeiras, vai ter casa também. A APAC também está a criar uma casa, muita gente. Venham todos. Pronto, então resta-me agradecer a presença de todos. Professora Dália Costa, doutora Sofia Salema, Vítor Neves, obrigadíssima pelo seu testemunho. Vá daqui com o ego muito em cima, que você de facto merece que lhe tiremos o chapéu. Tem que ser um exemplo para todos os que queiram seguir exatamente nessa, como dizia a doutora Sofia Salema, numa reeducação e numa reconstrução da vida, que eu acho um caminho mais positivo do que o das dependências, em vez de ter esse seu desejo que você diz que ainda tem aí, fazer exatamente o contrário. Matar o desejo, porque o desejo só leva a caminhos maus, não é, Vítor? Obrigadíssima a todos, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada, uma noite descansada a todos, muito obrigada. Obrigada. É uma próxima que nos devemos de cruzar. Obrigado. Muito obrigada. Já nos cruzamos, já não nos largamos. Obrigada. O que é que eu acho, não é? Também estava a pensar o mesmo. Claro. Obrigada, Cristina. Obrigada a todos. Obrigada. Até logo. Posso